noite aí, galera. Acho que bem conceituado já a filosofia da Liga aí pelo Mandio. Acho que vocês terem esse primeiro contato é muito importante. É legal até para vocês abrirem a cabeça e muita dúvida que vocês tinham de como é uma rotina de um ortopedista, como que é o dia a dia. É bem legal que através da Liga dá para esclarecer. E a minha aula, inclusive, é uma aula que foge um pouquinho dos parâmetros, dos padrões que antigamente acho que as pessoas achavam como diferente, e hoje a gente está vendo que é uma coisa cada vez mais normal, e talvez até a própria tendência dos temas da medicina. É um pouco de pretensão minha falar isso, mas eu observando, acho que é um caminho que está se levando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a ortopedia relacionada ao surf, tá? Não é nada muito técnico, mas é mais para vocês terem uma ideia de como a gente relaciona isso daí. Então, eu vou compartilhar a tela. Então, vamos falar um pouquinho de ortopedia do surf, e eu acho legal que a Liga é uma liga de prevenção às afecções ortopédicas, né? E a medicina do surf é bastante baseada em prevenção, que o nome da liga está falando, que é bem legal isso aí. Bom, isso aqui é como eu me interajo com surf e ortopedia, tá? Então, umas coisinhas aí que eu tenho feito, que é até para inspirar ou mostrar para as pessoas que você não precisa ficar limitado a uma coisa só. Então, quando a gente pensa em medicina do surf, eu vou falar bem rapidinho. A primeira coisa que a gente imagina é isso aqui, é um cara, um médico surfando, tá? E falar um pouquinho do que é a medicina do surf, e para quem não tem tanta familiaridade de como que se comporta o surf e as peculiaridades. Então, quando que nasceu, quem foi o primeiro surfista? O primeiro surfista, quem nasceu, são os golfinhos, né? Nada mais é do que a gente imitar eles a deslizar nas ondas, e isso que dá o mesmo prazer que deve dar neles é o que motiva a gente a praticar esse esporte. Então, as primeiras pessoas a descrever, e a relação do surf com a medicina começa já nas descrições, que durante as expedições aí do capitão James Cook, que é um inglês que fez toda a exploração, principalmente do Pacífico, ele tinha um médico, né? Então, o conceito de prevenção para a tripulação não se dar falta da tripulação, principalmente com o escorbuto, o capitão James Cook já levou um médico junto com ele, e esse médico ele fazia várias anotações, fazia tipo um diário, e ele foi a primeira pessoa, os primeiros descritivos de pessoas surfando, tá? Na região ali da Polinésia, perto do Havaí. Então, quando a gente vai pensar um pouco sobre o surf, vamos estudar um pouquinho a epidemiologia desse esporte, tá? Então, é um esporte que realmente é praticado por tudo quanto é faixa etária, todo tipo de gente, não tem nenhum tipo de discriminação. Ele pode ser praticado também em diversos locais. Então, a primeira coisa para quem mora aqui no Brasil, quando a gente fala em surf, é o nosso litoral, tá? Aquele clima tropical, mas hoje a gente tem surf em água doce, em regiões aí que nunca se pensaram em ter surf, em condições extremas de temperatura, em condições naturais também diferentes e extremas. E hoje em dia o que se fala bastante é o surf de piscina. Então, quando a gente fala um pouquinho de traumatologia e ortopedia, não sei se vocês têm esse conceito bem estipulado na cabeça de vocês. Traumatologia são os traumas, tudo que a gente tem principalmente no dia a dia de pronto-socorro, daqueles eventos mais agudos. E quando a gente trata de ortopedia, são mais as doenças do sistema músculo-esquelético. Obviamente que muitas vezes elas têm uma intersecção entre elas, tá? Fala um pouquinho só dos traumas do surf, dos eventos agudos. Então, a gente dividindo o paciente, o atleta, em cabeça, troncos e membros, cabeça, tronco, membros e tórax e abdômen. A gente divide os traumas também em concussões, quando a gente tem um trauma na região da cabeça, contusões, fraturas, luxações, entorses e lesões ligamentares, ferimentos cortos-contusos e lesões viscerais. Então, no trauma do surf, os eventos agudos que mais acontecem são
os ferimentos, principalmente na região da cabeça, então é a região onde mais se tem trauma no surf, e o tipo de trauma é o ferimento corto-contuso, tá? Principalmente pelo choque contra a própria prancha, contra a quilha, contra o bico da prancha, às vezes com a prancha de outra pessoa, com o fundo do mar. Tá? Então, só para vocês saberem como que é o mecanismo principal de trauma no surf, na grande maioria, é o trauma contra a própria prancha. Tá? E manobras assim são menos frequentes do que o trauma contra a própria prancha. E aí, falando um pouquinho da parte da ortopedia do surf, está muito mais relacionado ao gesto esportivo, tá? E essas doenças ortopédicas do surf são mais relacionadas localizadas na região do ombro, da coluna e do quadril. Uma classificação que a gente faz também em relação às lesões ortopédicas no surf, ela em relação ao tempo de afastamento, tá? A gente considera aquelas majors, aquelas maiores, quando você pelo menos 1 ou 2 dias de afastamento do atleta, sendo que na maior parte dos casos são causas musculares e depois causas articulares. O principal mecanismo que está relacionado aos problemas ortopédicos é o ato de remar, tá? A gente sabe que mais ou menos varia bastante de trabalho para trabalho, mas de 40%, tem trabalhos que falam 60%, 70% do tempo que se está surfando, a gente está remando nessa posição, tá? Obviamente que isso depende muito da experiência, do lugar onde está surfando, da condição do mar, do equipamento que você está. Mas, independente da condição, a maior parte do tempo a gente está remando. E essa posição, essa postura, não é uma postura que fisiologicamente a gente está acostumado, não é o nosso dia a dia. É diferente de um corredor que biologicamente ele corre, anda, a gente dificilmente fica nessa posição ao longo do dia. Então, o corpo acaba sofrendo bastante, tá? Para vocês terem uma ideia de quantas horas um surfista surfa por ano, é quase 500 horas por ano. Esse trabalho que eu peguei é antigo e eu tenho certeza que hoje em dia é muito mais tempo, tá? Vamos lá. Então, a primeira localização que a gente vê sofrendo com o ato de remar é a coluna, principalmente pela essa hiperextensão, igual está mostrando nessa figura, tá? Aqui no caso a surfista está furando onda, mas independente de furar onda ou remar, a coluna, principalmente a região lombar e cervical, está nessa atitude de hiperextensão. E quando você está nessa atitude de hiperextensão, a gente tem uma sobrecarga principalmente das estruturas posteriores da coluna, né? Não tanto do disco vertebral ou do corpo vertebral, mas sim na região da articulação, das facetas articulares, igual está mostrando essa ilustração aqui. Essa hiperextensão prolongada sobrecarrega essa região e faz um estresse. E muitas vezes faz até uma fratura por estresse, é o que a gente chama de espondilolistese. Então, aqui a gente está vendo primeiro a pares articulares, que é essa região da articulação facetária de uma vértebra com a vértebra de cima e a vértebra de baixo. Quando o atleta fica em hiperextensão prolongada por muito tempo, tem um estresse nessa região. Então, você começa a ver uma sobrecarga da pares articulares, que é a espondilólise, e a evolução da espondilólise é quando você tem como uma fratura por estresse. E fraturando, você tem uma perda da contenção mecânica e a gente confere esse deslizamento da vértebra uma sobre a outra. Vocês conseguem ver aqui na ilustração. Quem acompanha surf, eu não sei se vocês viram o ano passado, o Felipe Toledo, que era um brasileiro que estava disputando um campeonato, ele teve essa lesão e isso comprometeu bastante aí por causa da dor, comprometeu bastante aí a performance dele ao longo do campeonato. Uma outra articulação, e essa foi a que me despertou a começar a estudar medicina do surf, porque eu sou cirurgião de ombro, é o ombro do surfista, né? Como a gente tinha falado, que a maior parte do tempo que ele tá remando, a articulação que mais é afetada pelo movimento repetitivo é o ombro, tá? Um trabalho que a gente fez com os atletas do WQS numa etapa que teve aqui em Maresias, a gente viu que
quase que 80% deles já sentiram ou sentiam naquele momento dor no ombro. Então, é realmente muito frequente. E o que se costumava fazer, que era muito errado, é achar que a biomecânica da natação era parecida com a do surf. E aqui eu vou mostrar que é bem diferente. Se vocês verem aqui, ó, eu coloquei um comparativo da própria posição dos dois atletas. O da esquerda, que o surfista ele fica numa atitude de hiperextensão do tronco, e você vê que a relação do braço é diferente em relação ao tronco. E aqui eu não tenho a imagem do Phelps inteira, mas para quem nada sabe que a relação do cotovelo com o braço, do antebraço com o braço, ou seja, a posição do cotovelo é completamente diferente. E isso, com certeza, implica numa alteração mecânica do ombro. E a relação do braço com o tronco também é uma das coisas que fazem com que a biomecânica e que o ombro do surfista se comporte de uma forma diferente do ombro do nadador. E muitas vezes, pelo fato de usar roupa, principalmente quando num ambiente mais frio, que a gente usa essas roupas de neoprene, muitas delas têm tipo 4 milímetros de espessura, isso também interfere na biomecânica do movimento. Uma das coisas que a gente confere, principalmente quando a gente está falando de ombro do surfista, é que a mecânica é diferente do nadador, mas os problemas, as consequências são muitas vezes semelhantes. E como a do nadador e como muitos atletas que fazem o overhead, né, todos esses esportes acima do ombro, eles acabam cursando com impacto subacromial. O que é isso? É um impacto das estruturas que estão entre o acrômio, que é essa saliência da escápula, aí vocês já devem ter feito isso aí com Taubaté na anatomia, e tem estruturas tendíneas entre a cabeça do húmero e o acrômio. E quando você tem uma biomecânica alterada, você começa a conferir um impacto naquela região, um microtrauma de repetição, e aquilo acaba ocasionando uma lesão e uma inflamação do tendão do manguito rotador. Tá? Então, aqui só para mostrar como que é, ó, nessa figura dá para ver bem o acrômio, onde tem tá pontilhado, e o tendão do supraespinhal. E toda vez que ele faz essa remada, essa fase aérea da remada, nessa recuperação, confere-se um impacto. E aqui dá para a gente ver como a posição da escápula é importante também, porque se a musculatura da periescapular, ali, serrátil, romboide, não estiver muito bem equilibrada, o movimento escapular em relação ao tórax e o ombro interfere muito nesse mecanismo de impacto. Então, muitas vezes é muito importante a gente avaliar, além do impacto no ombro, como é que está o movimento escapular dos atletas. Aqui só para mostrar um caso aqui de uma cinesia, né, torácica. Nesse caso aqui é até uma escápula alada, né? Consegue ver numa foto por trás aí do paciente. Isso não dói, tá? Mas com certeza interfere na biomecânica do ombro, provocando aí uma discinesia escapular. Outra coisa que a gente confere semelhante ao que tem um arremessador, o arremessador para quem faz o beisebol, e acho que bastante gente da liga faz. O jogador de beisebol ele tem esse GIRD, né, que a gente fala, um aumento da rotação externa e diminuição da rotação interna. O surfista, muitas vezes, ele tem um mecanismo ao contrário, por ele estar toda hora fazendo muita rotação interna e pouca rotação externa, esse desbalanço do ombro também faz como se fosse um cabo de guerra dentro do ombro por desigualdade capsular, e isso também sobrecarrega uma estrutura lá dentro do ombro que chama labrum, promovendo uma lesãozinha que chama slap. Tá bastante frequente em atletas overhead que a gente fala. Outra coisa que daí fica naquela intersecção entre o trauma, né, a traumatologia e a ortopedia é a instabilidade do ombro, tá? Não é pouco frequente a luxação durante o surf, muito pelo mecanismo de trauma, que nessa foto dá para ver bem. A primeira forma como a gente cai normalmente é com o braço aberto, e pela inércia o corpo vai e o braço fica na água, e isso é um mecanismo muito comum para o ombro luxar.
Então, outra coisa que é bastante frequente no surfista e precisa tomar bastante cuidado, porque numa situação de luxação do ombro, muitas vezes ele não consegue nem nadar, nem apoiar na prancha, e o cara que pode ser um super surfista, um bom nadador, pode vir a morrer afogado, né? A passar por uma situação de afogamento. Um outro trabalho, que esse trabalho é bem bacana, eu tive a oportunidade de me aproximar bastante desses autores japoneses. Eles relacionaram o quanto a amplitude de movimento do ombro pode interferir em problemas da coluna. Nesse trabalho, eles viram que muitos surfistas tinham uma amplitude de movimento, uma rotação do ombro diminuída. Isso obrigava aos surfistas a movimentar muito o tronco para fazer o movimento de remada. E esse movimento repetitivo de rotação do tronco acabava sobrecarregando também as articulações da coluna e o disco vertebral, então provocando bastante dor lombar no surfista. Tá, então, essa foi a ombro e o coluna do surfista. Uma das coisas que está crescendo bastante é o quadril do surfista, exatamente por uma atitude, por ele ficar numa atitude de flexão o tempo inteiro, principalmente os atletas profissionais que fazem muita força, começa a promover uma síndrome que chama síndrome do impacto do quadril. É um distúrbio que está se estudando cada vez mais no surf, principalmente no atleta profissional. Eu mesmo já cuidei de 2, 3 atletas com esse problema. Então, é uma coisa que ninguém estudou muito no surfista, mas eu estou vendo que é cada vez mais frequente, exatamente pela atitude em flexo o tempo inteiro e promovendo rotação da cabeça do fêmur dentro do quadril. Bom, para falar uma outra doença, é muito rara essa doença, mas é muito importante, principalmente para a gente ortopedista, porque é uma doença rara. Ela chama mielopatia do surfista. O que é a mielopatia? A mielopatia é um distúrbio da medula, tá? A medula espinhal, como a gente está vendo nessa ressonância aqui vista de lado, a setinha está mostrando, a medula é esse pretinho que está correndo aí. Tem alguns pontos mais claros. O que é esse ponto mais claro? Ele mostra uma isquemia medular. Tá? Então, por algum motivo, aquela medula parou de receber sangue e a medula sem sangue isquemiando pode promover até uma paraplegia. Então, é uma doença muito grave. Ninguém sabe exatamente qual que é a causa específica, né? Mas o desencadeador, o gatilho, é a hiperextensão durante o surf, principalmente para quem vai surfar pela primeira vez, tá? Isso não dá num surfista experiente, porque ele já fez aquilo e nunca deu. Isso dá principalmente na primeira vez que a pessoa vai surfar. Então, ela tem alguma predisposição anatômica que promove essa isquemia, e essa isquemia promove sinais bastante graves neurológicos, principalmente uma dor muito forte nas costas, perda da força de membro inferior, alteração de sensibilidade, alteração do controle de esfíncter, tá? E é uma doença grave, que precisa realmente ir para um médico especialista para fazer um tratamento adequado. Aqui algumas recomendações para evitar essa sobrecarga, né? Então, evitar de ficar muito tempo deitado, se hidratar, não fazer sessões de surf muito extensas, mas é bastante raro essa doença, eu particularmente nunca vi. Agora, só voltando um pouquinho, estudando um pouco a população de surf, que é bastante heterogênea, e eu vejo hoje que o surfista profissional é uma população bastante diferente da população em geral, né? Hoje eles estão fazendo manobras e coisas muito mais extremas que as pessoas conseguem fazer. Isso aqui foi uma entrevista que foi feita em 2016 com o manager da WSL, e ele viu que realmente o que estava machucando os caras eram lesões de tornozelo, lesões de joelho, dores nas costas, porque eles estão cada vez indo para um extremo de manobras. Tá? Aqui eu coloquei só um caso de um artigo que eu vi, que teve um caso de fratura da primeira costela por uma manobra, igual tem essa foto de fundo, né, que a gente chama de layback, que por hipertração do braço a musculatura tracionando chegou a fraturar até a primeira costela. Isso aqui é um levantamento que eu fiz
super informal nos últimos anos e realmente o que mais está machucando os profissionais são lesões de membro inferior, traumáticas. Aqui é só um caso que eu coloquei, não sei se vocês acompanham, o Kelly Slater, numa das etapas, ele treinando, ele chegou a fazer naquela onda, chegou a fazer uma lesão de Lisfranc, que é uma lesão que, para quem é ortopedista, envolve muita energia. A gente sabe que para quebrar desse jeito o pé, a porrada é muito forte. E isso há 20 anos atrás a gente nunca imaginou que ia acontecer no surf, tá? Fraturas também da tíbia já aconteceram, tá? Então não é, está se tornando cada vez um esporte de muita energia. Aqui o joelho do surfista também é uma outra coisa que a gente está vendo. Está vendo na hora que ele pousa. Esse é o Gabriel Medina. A sorte dele é que escorregou o pé, mas se o pé ficasse travado, ele ia romper o ligamento cruzado. Aqui é o John Florence, que estava cotado para ser campeão, que também treinando, na hora de aterrissar, a perna não estava firme, acabou rompendo o ligamento cruzado. E não é só durante a manobra, não. E mesmo entrando na água, nesse repuxo aqui, o brasileiro Adriano Mineiro, na hora que ele foi dar o refluxo da água, ele apoiou o joelho e rompeu o cruzado, que também tirou ele do campeonato. Tá? Então, é uma afecção que a gente está vendo com frequência. É esse mecanismo. Então, ele pousa fazendo um valgo do joelho, que é o joelho para dentro, numa superfície completamente instável e rotacional. Isso é um prato cheio aí para romper o cruzado e depois o colateral medial e depois o cruzado. Então, assim, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Isso aí é só um visionário, que o Batman já era um visionário da medicina do surf, que ele, surfando, já pensou nos problemas e trouxe hoje soluções que podem ser muito absurdas, mas quem sabe um dia a gente vai ter um spray assim fácil que espante tubarão e a gente consiga surfar tranquilamente. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Se alguém, eu não sei como que é a integração aí, mas se abre para pergunta. Excelente, Giga. À vontade aí para me perguntar. Boa. Parabéns pela aula. Afinal que eu nem te apresentei, né? Sei que a maioria do pessoal conhece, mas Giga, ele é ex-aluno da faculdade também. Ele é cirurgião de ombro, médico do esporte, e ele vem atuado nessa área da medicina do surf. Inclusive, Giga, eu quero te fazer uma pergunta, que até se você puder falar um pouco do aplicativo que você... Então vamos fazer. Eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou. Já que você falou, peraí, você já levantou a bola, então, cara. Porque era vocês estão vendo a minha tela, não? Tá vendo a minha tela, Mandy? Não? Sim, tô sim. Então era a continuação da aula, né? Opa, deixa eu... Aqui a continuação da aula é exatamente o aplicativo, tá? Que a gente fez. Não sei se vocês já tiveram contato. Esse conteúdo, ele contempla muitas coisas, então ele fornece para o usuário texto acadêmico, exercícios de prevenção, condições climáticas de ondas e epidemiologia do local, e ele absorve do usuário o quê? Exatamente as características epidemiológicas, ou seja, é como um Strava que vocês fazem quando vão correr e tal. Na hora que você corre, você alimenta o aplicativo. Aquele aplicativo com as informações que vocês estão dando, ele vai usar para uma outra pessoa que for usar aquele aplicativo. Então, o meu é a mesma coisa. Por exemplo, o Mandiopan, que é ir surfar na Indonésia. Ele fala, poxa, mas eu nunca surfei na Indonésia, eu não tenho informações sobre a Indonésia, eu não sei que tipo de calçado, prancha, o que pode acontecer comigo lá. E aí ele acessa o aplicativo, no aplicativo ele vai ter essa informação exatamente porque pessoas que foram lá alimentaram o aplicativo, tá? Então ele chama Surf Injury Data, que é exatamente fazer um estudo comportamental, né? É isso que ele absorve do usuário. É uma ferramenta basicamente de troca de informação, tá? E isso gera bastante conhecimento. Então, esses aqui são os meus contatos. O aplicativo é bem complexo, tem uma coisa que a gente está aperfeiçoando para fazer uma medicina remota também, principalmente porque o surfista é um atleta remoto e às vezes ele precisa de um cuidado remoto e através do aplicativo ele vai conseguir fazer. Agora, exatamente, está até começando o simpósio, hoje é o pré-simpósio que a gente
está promovendo, e semana que vem vai começar um simpósio, depois vocês dão uma olhada lá nas mídias sociais, que tá um evento bem legal, tá bom? Aqui é alguns lugares que eu me envolvo com surf, atendendo os pacientes. Excelente. Giga, deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu começar só com as perguntas rapidinho, depois quem tiver também uma dúvida pode perguntar. Ficou claro, assim, pela sua apresentação, do cuidado e, obviamente, de um nível acima de desgaste e até de risco de lesão dos profissionais, tá? Mas como que no seu dia a dia você vê os surfistas que não são profissionais? Assim, que é, igual você falou, se eu quero surfar porque, não sei, eu acho que a gente, para mim, pelo menos o surf, eu vejo muito como um estilo de vida, assim, e você faz mesmo porque você gosta, você quer ter o seu momento na água, enfim. E só que essas pessoas, elas obviamente não estão isentas de lesão também. E como que você lida com isso no dia a dia, por exemplo? Porque aquilo acaba sendo muitas vezes até um alívio para a pessoa, só que às vezes ela não consegue fazer porque está com dor, porque limita, incomoda. As pessoas têm tomado mais essa consciência ou não? De Então, mais essa abordagem preventiva? Sim. Então, obviamente que quando a gente lida com um atleta profissional, o approach é completamente diferente do nosso consultório de dia a dia, de pessoas normais como a gente, né? Tem até um programa agora legal no canal Off que chama Dupla Jornada, que exatamente são pessoas como nós que têm uma rotina de trabalho e que de repente vão fazer alguma atividade física. E é exatamente nessa hora que os caras se machucam. Imagina a minha rotina, qual que é? Imagina do empresário que trabalha, ou até do médico que trabalha pra caramba o ano inteiro e quer fazer uma viagem no final do ano para a Indonésia. Aí no segundo dia da viagem dele, ele já está morto, porque ele não está preparado para aquilo, entendeu? Então, a sua pergunta é exatamente para essa pessoa do dia a dia. E sim, nessa pessoa do dia a dia é exatamente a prevenção. É a prevenção de se preparar de uma forma musculoesquelética bem, tá? Então, fazer fortalecimento, alongamento, exercícios direcionados, bastante isso. Bastante da saúde como em geral, né? Ver a parte cardiopulmonar, como ela tá, e para ela conseguir performar. Basicamente isso. E, consequentemente, quando eles vão se machucam, a gente acaba tratando também. Sim. Tá? Mas Das a parte próprias preventiva pessoas, é bastante isso. elas têm percebido isso? Assim, eu digo, elas têm percebido a importância que isso tem? É Não, difícil, né, vou pegar a Mandy? prancha e vou surfar. É difícil. Eu vou te falar que isso é uma coisa que está se mudando cada vez mais, né? Essa medicina de estilo de vida. Isso as pessoas cada vez mais elas estão querendo, porque estão percebendo que se tratar para não se machucar é mais rentável do que você se machucar e depois se tratar pelo machucado, entendeu? É difícil porque não é tão palpável, mas a gente conversando e colocando isso na cabeça das pessoas, elas estão cada vez tendo essa consciência, com certeza. Mas não é fácil, eu concordo com você que como ortopedista, a nossa rotina ortopédica, o paciente procura quando ele Quando tem tem a dor, lesão. quando tem a lesão. Só que, e isso que é legal da medicina do surf, que você consegue implementar aos poucos esse conceito de, poxa, que tal você fazer isso para não sentir dor? Tá? Então, Sim. eu acho que na rotina por isso que eu gosto do nome da liga. A liga é Liga de Prevenção, né, das Afecções. Uhum. Isso, E ortopédica. e eu acho que isso é o grande diferencial que vocês tinham que explorar cada vez mais. A Liga da Prevenção das Afecções, porque quando você machuca, você já está falhando, cara. O ortopedista já falhou, entendeu? Em alguma coisa eu falhei. Eu tenho bastante contato com o pessoal de afogamento, por exemplo, e eles falam que quando você tem um afogamento é porque o sistema já falhou. Alguém não informou, alguém deixou dessa pessoa entrar no mar numa condição que não era para entrar, não tinha. Então, quando o afogamento se instalou, é porque já teve uma falha. E cada vez mais eu vejo que quando a gente se machuca é porque você já teve uma falha, entendeu? Sim. Beleza. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, eu posso fazer uma pergunta? Bora. Pode. Claro. Então, pode ser porque eu não surfo ou pode ser porque eu sou do primeiro ano e eu não sei as coisas,
mas falou na apresentação que é super comum que tenha lesão na cabeça e que que um dos traumas mais frequentes são as contusões. Então, tipo, o que acontece se a pessoa bater a cabeça e, tipo, ele desmaia na água e se afoga e é isso? Laura, sua pergunta é excelente, não é você do primeiro ano, e aqui a gente trata todo mundo igual, do primeiro ao sexto ano, e eu dou muito valor para quem faz as boas perguntas, mais do que sem quem sabe tudo, tá? Então a sua pergunta foi boa. E parece meio óbvio, né? Você fala, poxa, a lesão mais frequente é na cabeça, e por que não se usa capacete? Certo? É meio óbvio a gente pensar isso. Pô, que tal seria fazer uma campanha para... É verdade, o capacete é uma das coisas que, infelizmente, as pessoas não usam, e o que você falou é verdade. A concussão leva à perda de consciência e a pessoa pode desmaiar e morrer afogada. É uma realidade, é uma triste realidade, por isso que a gente insiste em ensinar as pessoas a como cair, na hora de cair, de você proteger a cabeça, na hora de você levantar para tomar o ar, proteger a cabeça. Eu acho que vai ter uma tendência no futuro, principalmente, e é um protocolo que eu estou fazendo junto com 2 médicos, referências bem bacanas do cenário do surf, de estipular que para certas condições as pessoas vão precisar usar, vão ter certos cuidados. Um deles é o capacete. Tá? Não é um raro as vezes que as pessoas desmaiam e isso acaba levando a um afogamento. Tá? Ótimo, a sua pergunta foi muito boa. Principalmente hoje a gente tem a concussão que não bastante ferimento, né? Bastante ferimento na cabeça. Mas quando a gente trata desses atletas dando aéreo ou esses surfistas de onda gigante ou condições que o mar é muito raso, com certeza usar o capacete vai ser a melhor saída. O capacete, eu vou falar para você que, desculpa, não é muito bem desenvolvido, não é bem desenhado, é desconfortável, é chato, a gente perde um pouco a noção sensorial, mas eu acho que vai ser um passo aí. Ô, Giga. Oi? Giga, eu. Pode falar. Com esse nível de enérgico, né? Esse nível de trauma de alta energia que a gente tem visto no cenário de surf internacional atualmente, se estuda trazer protocolo de, por exemplo, campeonato de ondas grandes para o cenário da WSL? Então, na verdade, já tem, né? O Big Wave Tour. Ele já faz parte do calendário, só que assim, o surf ainda é um esporte muito desafiador para você administrar de forma financeira e empresarial, porque é muito imprevisível, você depende de condições climáticas e condições locais. O protocolo, tem até um trabalho disso, eu conhecia, infelizmente faleceu o médico, mas eu conhecia ele, o médico que era responsável pela Big Wave Tour. E ele escreveu um trabalho bem bacana de como que é dado a sirene para o campeonato de ondas grandes. Então, pra você ter ideia, 72 horas antes do campeonato é imprevisível. Ele não sabe se vai ter ou não vai ter. Ele vê e fala assim, pô, essa época do ano tem onda, né? Então, eles deixam uma janela de data. E aí, 72 horas antes do campeonato, o cara dá a luz amarela e 48 horas antes ele dá a luz verde. Cara, imagina que surfistas do mundo inteiro têm que se deslocar para essa região, a logística de todo da WSL precisa se organizar em televisão, em transmissão. Então, a logística do surf do dia a dia já é difícil, a do surf de ondas gigantes é muito difícil, tá? Então, a WSL tem para vocês terem ideia, a WSL é uma empresa que não dá lucro, é a maior e não dá lucro. Então, a Big Wave Tour dá prejuízo. É difícil. Essa peculiaridade do surf é o que mais atrapalha aí para se desenvolver isso de uma forma financeira e comercial melhor. Respondi tudo? Eu não sei, sou meio prolixo. Valeu. Não, respondeu. Valeu. Ótimo. Boa. Vamos dar seguimento, então, agora, sim, aula do André. André, eu vou compartilhar Se tinha uma dúvida também, posso tirar rapidão? Opa! Fala.
Valeu. Doutor, eu tenho uma... Você falou de lesão escapular, que tem que ter estabilidade, né? Quando na hora da remada. Se uma pessoa tem, por exemplo, tipo, instabilidade escapular ou frouxidão ligamentar, por aí aumenta bastante o risco de lesão, né? Esse movimento. Na verdade, assim, a instabilidade glenomeral é diferente de um enfraquecimento ou de uma alteração da escápula, tá? Quem tem frouxidão tem fica muito mais exacerbado a articulação da glenomeral, da cabeça do úmero com a glenoide. Da escápula, quem promove mais uma boa estabilização é a musculatura. E, obviamente, quando você tem uma frouxidão da glenomeral, não só a musculatura da escápula, mas como toda a musculatura do ombro precisa estar muito fortalecida. Tá? Então, eu ficaria muito mais preocupado quem tem frouxidão glenomeral e não o ombro não sair fora do lugar do que pelo aquele mecanismo que eu falei da escápula. Deu para entender? Deu. Obrigado.